Fala pessoal, meu nome é Dr. Matheus Ferreira Amaral, sou urologista, trabalho muito com uro-oncologia, cirurgia robótica e andrologia, mas hoje eu vim falar com vocês sobre um assunto que vem aumentando muito o interesse sobre isso, causando muito impacto na vida do homem, que é a masturbação e o consumo de pornografia. Vamos entender melhor quais são os impactos na vida sexual masculina, por que esse assunto ficou tão em voga aí nos últimos meses e aprender com o vídeo. Então, desde já dê o like no vídeo, encaminhe para esse vídeo para quem você acha que vai ser importante e fica comigo o vídeo inteiro, que a gente vai conversar bastante sobre um assunto muito delicado e importante na vida do homem. Bom, pessoal, só para a gente ter uma noção, 20% das buscas no Google são por pornografia, são por conteúdo pornográfico, seja para homem, mulher, mas 20%, fato é que 20% das buscas, um quinto, é com esse tipo de objetivo. 80% dos homens admitem já terem passado ali já terem tido uma experiência com masturbação ou se masturbam com alguma rotina. E nesses últimos 2 anos, nesses últimos 2 anos de pandemia, as buscas por pornografia aumentaram muito, né? Provavelmente em função aí de um isolamento social, tem que ficar dentro de casa, trancado, solidão, enfim, a busca por pornografia acabou aumentando. E quais são os impactos que isso pode causar na vida do homem? Bom, tem alguns trabalhos que falam sobre isso. Hoje em dia você tem muito mais trabalhos, então a gente pode falar um pouco mais de autoridade sobre o assunto. Fato é que o que é muito ou pouco varia muito inclusive de indivíduo para indivíduo. O que é muita masturbação para você pode não ser para o seu colega. Mas o maior trabalho que fala sobre isso é um trabalho britânico que ele foi desenvolvido. Ele viu que 70% dos homens entrevistados se masturbavam de maneira esporádica e isso não trazia nenhum impacto na vida social e sexual dele. 25% dos pacientes se masturbavam, que o trabalho falou sobre muito, né? Que era muito, que ele falava de 3 a 7 vezes por semana, chamou de muito. Isso também não trazia impacto na vida social e sexual do paciente. E outros 5% admitiram se masturbar muito, mais uma vez, para esse trabalho muito foi de 3 a 7 vezes por semana. Eu sei que tem muita gente que se masturba mais que isso, mas isso foi a métrica que o trabalho usou. Então 5% admitem se masturbar em excesso, ou seja, 3 a 7 vezes por semana, e isso trazia sim impacto na vida social e sexual desse paciente. Então, mais uma vez, se você tem 25% que se masturbam e não tem muito, e não tem nenhum impacto, e 5% que tem algum impacto, a gente consegue perceber que muitas vezes o problema não é a quantidade de vezes de masturbação, mas sim uma coisa mais individual. Tem paciente que tem uma tendência a ter ali algum impacto na vida psicológica, na sua vida social, psicológica, sexual, talvez alguma questão de autoestima, e ele já tinha uma predisposição a ter problemas sexuais e a masturbação em excesso foi só um gatilho para ele. E quais são os impactos que a pornografia pode trazer ali, o consumo de pornografia em excesso na vida sexual do homem? A gente tem muito paciente, por exemplo, muito menino novo de 13, 12 anos, que ele vai começar a consumir pornografia antes dele começar a vida sexual. Isso é muito comum. E desde aí ele já vai ter uma distorção na cabeça dele do que é uma relação sexual em si. Ele vai ter tem pacientes que têm distúrbios de autoimagem, porque ele fica se compara o pênis dele com o pênis do ator pornô, que geralmente é um pênis de volume maior, de tamanho maior, mas o pênis do paciente é absolutamente de tamanho normal, ele não tem nenhum problema com aquilo, mas ele se compara com o ator e acha que é pequeno e nada tira da cabeça dele que o pênis dele é pequeno, até que ele vai encontrar alguém que vai fazer um procedimento e vai ter graves complicações. Então esse distúrbio de autoimagem na comparação com um ator pornô é extremamente comum e perigoso, dependendo da idade, da maturidade desse paciente. Outra comparação que surge também, por exemplo, com a pornografia, é o tempo de latência, o tempo de relação dos atores pornográficos. Geralmente esses caras estão sob efeito de tadalafila, remédio para ereção, injeção intracavernosa, tem vídeo no canal. Se você não sabe nada sobre injeção intracavernosa, tem vídeo no canal sobre isso. Então muitas vezes esse paciente está sob efeito de medicação, com uma ereção mais duradoura, e você está se comparando com ele ali de maneira totalmente infundada e errônea. Outra coisa também que gera comparação é o volume do esperma, volume ejaculado. Muitas vezes você tem montagem nesse vídeo também, não é daquela forma. O paciente vem na consulta reclamando porque tem pouco esperma. Na verdade, se você questionar um pouco melhor ele, é absolutamente normal a quantidade de esperma, ou ele está numa idade que já se espera uma redução de líquido espermático desse paciente. Então, esses níveis de comparação já geram um impacto negativo
na vida sexual masculina. Inclusive, aqui no canal tem um vídeo sobre quantidade e coloração de esperma que vale a pena você conferir. É queixa de muito paciente e muitas vezes não tem necessidade de grandes preocupações. Outra coisa é que em muitos pacientes que começam a se masturbar em excesso, consumir pornografia em excesso, isso acaba substituindo as relações sexuais interpessoais. E aí que está o problema. Não tem problema nenhum em você se masturbar, né? A masturbação ela faz parte da vida do homem, ela faz parte do autoconhecimento do corpo. Você começa lá quando é adolescente, pré-adolescente, beleza? E você se masturbar ao longo da sua vida não tem nenhum problema. Mas o problema é quando isso substitui as relações interpessoais. Quando você vai ter uma relação interpessoal, você começa a ter problemas, porque o estímulo da masturbação ele é um estímulo contínuo, direcionado para o seu pênis, numa intensidade e força que você conhece, que você faz. Se você está sempre fazendo isso, quando você vai ter lá seu parceiro, sua parceira, na relação sexual, o estímulo é absolutamente diferente. Você está falando de estímulo tátil, de toque, de olho, de cheiro, que são outros estímulos sexuais que não aquele estímulo contínuo, aquela frequência, aquela força da masturbação. Isso é diferente. Se você está muito acostumado de um jeito, você não consegue mais sentir prazer do outro jeito. Você só consegue sentir prazer daquele jeito. Isso traz uma série de distúrbios. Por exemplo, tem paciente que não consegue ejacular. Que ele tem ali naquela masturbação que ele tem, naquele mundo que ele criou, uma forma de ejacular, uma forma de chegar ao orgasmo, uma rotina para ele, que ele não consegue reproduzir nas relações sexuais. Então ele não ejacula, ele tem ereção, ele tem penetração, mas ele não, eu não consigo ejacular com a minha esposa, com a minha parceira, com o meu parceiro. E você vai questionar, o cara se masturba ali 5, 7 vezes por dia, que eu já vi paciente que faz isso. Outro cenário é justamente o contrário. Paciente que tem disfunção erétil quando vai ter uma relação. Então, mais uma vez, ele se estimula de uma forma, ele tem ereção na masturbação, ele tem ejaculação, mas quando ele vai ter uma relação sexual com um parceiro ou uma parceira, o toque, o cheiro, aquilo ali não estimula ele, não está acostumado com aquilo ali, então ele tem disfunção erétil. Ele não consegue ter ereção. Então, o paciente que está acostumado com aquele tipo de estímulo, com aquele estímulo direcionado e tudo mais, ele vai ter uma relação interpessoal em que está relacionado o cheiro, o toque e tudo mais, ele não se estimula com aquilo ali, ele gera uma disfunção erétil naquelas situações. Outra situação, justamente o contrário, que é a que eu citei anteriormente, é o cara que tem ejaculação precoce. Ele está tanto tempo se masturbando, idealizando, em pornografia, idealizando uma relação sexual, que quando ele tem essa relação sexual, ele está muito nervoso, muito ansioso e ele acaba gerando ejaculação precoce. Então, só para você ver o escopo, a gama de problemas que isso pode causar, desde não ejacular até ejaculação precoce e disfunção erétil. Então, a pornografia, pessoal, a masturbação em excesso pode gerar uma série de problemas sexuais com impacto na vida sexual e pessoal do paciente. E como que a gente pode tratar isso? Muitas vezes a gente precisa muito de uma psicoterapia desse paciente, ele precisa se entender, se conhecer, tentar entender o porquê isso, qual a necessidade desse excesso de pornografia, excesso de masturbação, e assim começar a se tratar do ponto de vista psicológico. Você não tem remédio para você tratar isso, diminuir sua libido, diminuir sua vontade de se masturbar, não tem remédio, não tem injeção, não tem hormônio para isso. E uma coisa que eu queria deixar claro aqui, que a masturbação tem seu lado positivo, sim. Por exemplo, a gente sabe hoje em dia que o desuso peniano, aquele paciente que fica meses, anos sem ter uma relação sexual, seja com a parceira porque entrou na rotina, seja porque qualquer outro motivo, se separou, está solteiro e está afastado de relações sexuais, o desuso peniano leva a uma atrofia do pênis, né? Uma fibrose dos corpos cavernosos por falta de vascularização ali, e aquilo leva a uma atrofia, aquele paciente que mais velho que nota uma redução do tamanho do pênis. Isso acontece de fato por conta de um desuso peniano. E a masturbação, você gera uma ereção, você aumenta o fluxo sanguíneo para os corpos cavernosos e você evita essa situação. Então ele tem esse lado positivo, esse lado que é importante. E você tem outras formas de evitar o desuso peniano, como por exemplo bomba a vácuo também, é uma coisa que pode ser utilizada, mas a masturbação é um jeito muito mais fácil. Então ele tem obviamente seu sentido, não vejo como uma coisa errada a se fazer, mas obviamente como tudo na vida em excesso pode trazer prejuízo. Tá bom, pessoal? Espero ter te ajudado a tentar entender melhor o impacto da masturbação e pornografia na sua vida, o impacto negativo que isso pode causar. Tentar entender também a importância da masturbação, que também não é de todo ruim, para que você tenha substrato, para que você vá no seu urologista, converse com ele, gere dúvida. Aqui nos comentários você pode tirar suas dúvidas também, encaminhar esse vídeo para quem você julgue necessário. E eu aqui embaixo também você vai encontrar meus links para Instagram, TikTok, conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tá bom, pessoal? Forte abraço.